Bom dia a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do Wilce Brasil. Antes de começar o webinar, eu vou comentar um pouquinho sobre o Wilce, o que nós fazemos, o que nós somos. Então, o Wilce, International Life Science Institute, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Nós estamos presentes ao redor de todo o mundo, temos sede em Washington e somos uma organização mundial sem fins lucrativos de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos um impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Wilce tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades que nós desenvolvemos devem estar de acordo com um desses objetivos. Por favor, se cadastrem no nosso site pelo QR Code. Com esse cadastro, vocês podem receber todas as informações sobre o que está acontecendo no Wilce, os nossos eventos, publicações, e também baixar as publicações diretamente do site sem nenhum custo. Nos sigam também nas redes sociais, no LinkedIn e no Facebook. E entrando agora no webinar em si, o webinar de hoje é Obesidade Infantil, uma abordagem prática e transdisciplinar, módulo 2. Então, teremos a doutora Adriana Ronchetti, psicóloga, a doutora Fernanda Serragioli, pediatra nutróloga, e a doutora Fernanda Forlim, que é dentista. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, todas as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do Wilce. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Em relação a algumas informações gerais, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, aqui do seu lado direito da tela, tem essa janelinha, onde vocês podem colocar aqui em perguntas e anotar a sua pergunta que nós iremos responder. Se algum problema acontecer com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, hoje nós teremos 2 coordenadores, novamente, então o Dr. Túlio Constantiner, que é médico pediatra, da área de atuação em nutrologia, é mestre e doutor em ciências aplicadas à pediatria, possui pós-doutorado em epidemiologia e saúde pública, e em medicina. É professor adjunto e vice-chefe da disciplina de nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp. É membro titular do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e é coordenador científico da nossa Força-Tarefa de Nutrição da Criança, que está desenvolvendo esse webinar. A outra coordenadora é a doutora Juliana Maldonado. Ela é nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil pela disciplina de nutrologia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e atua como Medical Affairs Nutrition Brasil na Hecht Kirsten. Então, Dr. Túlio e Juliana, a palavra está com vocês. Muito obrigada a todos pela participação. Espero que gostem do webinar. Obrigada. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesse módulo 2 desse tema tão importante que é a obesidade infantil e da adolescência, né, da infância e da adolescência. Os nossos especialistas de hoje, que compõem o grupo dos 6 especialistas que vieram apresentar as conferências. Hoje nós vamos começar com a doutora Adriana Ronchetti, que ela é psicóloga clínica pela Universidade de São Paulo, da USP, pós-graduada pelo Hospital das Clínicas, também da USP, e especialista em tratamento psicológico de crianças e adolescentes, assim como em orientação de pais e terapia familiar. Ela já atuou como psicóloga e acompanhante terapeuta no Hospital das Clínicas, ambulatório de cognição social, no CAPS Infantil da Moca, da Prefeitura de São Paulo, e na Clínica Psiquiátrica Recanto Maria Tereza. Atualmente ela atua como psicoterapeuta em consultório particular, atendendo crianças, adolescentes e suas famílias. Ministra cursos, grupos de estudos e supervisões voltados para a infância e adolescência. Pela sua experiência, que nós acreditamos contribui muito com esse tema, eu convido então a doutora Adriana Ronchetti para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado por ter aceito o convite e escrito o capítulo. Bom dia a todos, obrigada. Primeiramente, quero agradecer o Wilce Brasil, a Flávia pelo convite, Dr. Túlio e doutora Juliana. É muito importante para mim essa troca, principalmente por se tratar de uma equipe multidisciplinar, e gostei muito da palavrinha que vocês colocaram para esse webinar, que é uma abordagem prática. Acho que muito bem-vinda soluções práticas para todos nós, como lidar com esse tema tão importante da obesidade infantil. Túlio, estou com uma dúvida, nós já começamos com as perguntas ou eu faço uma breve introdução? Uma breve introdução, Adriana, por favor. Então, ótimo. Bom, como o Dr. Túlio apresentou, eu trabalho com crianças e adolescentes há 17 anos. E confesso que para mim é uma grande paixão a minha profissão, porque eu costumo falar que eu trabalho com a semente. Antigamente, era comum pensar que quando um ente querido falecia ou algum problema era vivido na família com relação a algum trauma, alguma perda, algum acidente, em geral se falava que era melhor não contar para as crianças, que as crianças não precisavam saber porque não iriam entender, iriam sofrer. E hoje, depois de todos os estudos da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, da pediatria, nós entendemos que a criança sempre precisa fazer parte conscientemente do que está acontecendo com ela e com a família dela. E então entra esse tema muito ligado à saúde da obesidade infantil. Eu atendo crianças que têm alguma questão ligada à ansiedade, à depressão, à obesidade, a diversos sintomas ligados ao desenvolvimento infantil, e eu sempre falo que a primeira pessoa do trabalho que precisa estar consciente do que está acontecendo é a criança, independente da idade. Estou falando aqui de uma criança de 1 ano, uma criança de 5 anos, um pré-adolescente de 11, 12, um jovem de 17. O que eu quero dizer com isso? Acho que o meu papel aqui na nossa equipe transdisciplinar, e pensando algo prático, é dizer para todos vocês que a criança ela é responsável também por entender a qualidade do que ela come, a quantidade, o que significa aquele alimento e, principalmente, a relação dela com a alimentação. É claro que nós vamos conversar hoje, como já no webinar passado, que a obesidade infantil tem várias causas multifatoriais, causas genéticas, biológicas, psicológicas, ambientais. Pensando até nas questões ambientais, acho importante conversarmos sobre esse ano, né? A nossa pandemia, o isolamento, o Covid-19, o quanto esse sedentarismo ao qual todos nós fomos colocados pela necessidade de ficar em casa e as crianças também, aumentou ainda mais esse índice da má alimentação ligada à falta de exercício. Então, aqui como psicóloga, eu faço essa introdução dizendo para vocês que eu acho que as crianças precisam estar dentro desse trabalho, entendendo qual é a parte delas para esse trabalho, tanto preventivo quanto o tratamento da obesidade infantil. E como psicóloga, eu vejo nas consultas o quanto eles colaboram quando eles se sentem fazendo parte. É isso. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado. Um ponto de vista, de fato, que é mais ou menos moderno, né? Porque realmente eu me lembro na minha infância e adolescência, quando tinham conversas sérias, quando se conversava sério, geralmente a gente ficava de lado e não participava das conversas, né? Mesmo que a conversa, o foco da conversa fôssemos nós mesmos. É importante também, acho isso, a gente acho que carregou aí ao longo de um tempo uma impressão de que as crianças não entendiam. Pode ser que às vezes elas não entendam um raciocínio pela sua idade, mas elas sentem, elas são participantes, de alguma forma, ao envolvimento do ambiente. Eu acho que a sua introdução foi muito, muito bem colocada. Obrigado. Imagina, doutor Túlio, só um ponto rápido e importante. Hoje, mesmo que elas fiquem de lado, elas têm um dedinho que com 1 ano elas aprendem a colocar no áudio e falam no Google e perguntam o que significa aquilo que os pais estão falando. Então, hoje elas precisam estar dentro e as crianças fazendo parte, a gente ganha muito. Obrigada, Túlio. Perfeito, imagina, obrigado. Eu vou passar agora a palavra para a professora Fernanda Seragioli, Luísa Seragioli, que é uma amiga pessoal, uma pediatra de mão cheia. Professora Fernanda, muito obrigado.
professora Fernanda é doutora em pediatria pela Unifesp, especialista em pediatria com área de atuação em nutrologia pediátrica e nutrição parenteral e enteral em pediatria. É pediatra e chefe do setor de suporte nutricional da disciplina de nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp e é pesquisadora do curso de pós-graduação de nutrição também da Unifesp. A professora Fernanda também é vice-presidente do Comitê de Crianças e Adolescentes da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, a BRASPEN, e coordenadora do Programa Nacional de Atualização em Pediatria PRONAP da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é membro participante do Departamento de Nutrologia e Suporte Nutricional da Sociedade de Pediatria de São Paulo e do Departamento de Nutrologia da SBP. Professora Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Você a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu acredito muito na nossa ideia de trabalhar multidisciplinar com todas as especialidades. Cada vez mais eu acho que a gente não faz mais nada sozinho, e isso é muito importante. E a obesidade, vocês sabem que hoje ela foi cada vez com números alarmantes, e praticamente nós estamos numa faixa etária pediátrica de pré-escolar em praticamente 20% das crianças. A professora Adriana já enfatizou as causas da obesidade multidisciplinar, e eu ainda, além dos fatores ambientais e genéticos, eu tenho que enfatizar a resposta epigenética, que também pode modificar. Isso parece ser muito fosfórico, mas, na verdade, quando nós falamos do papel do pediatra, que é a primeira pessoa que vai falar com a criança e com a família e que vai ajudar os pais a entenderem o crescimento e o desenvolvimento, nós também temos que pensar que a obesidade cada vez está chegando mais precoce na consulta pediátrica. E isso faz com que tenha que ter um elo muito bom entre o pediatra e a família, para principalmente prevenir a obesidade. Então, eu vou falar duas coisas muito rápidas que é muito importante, né? Então, o tratamento, ele envolve várias especialidades e o pediatra ele tem alguns pontos críticos que pode elaborar o curso dessa obesidade. Então, na verdade, ele tem que detectar precocemente alterações de mudança comportamental familiar, que vai levar principalmente a obesidade, fazer o diagnóstico precoce, monitorar essa avaliação nutricional das crianças e, principalmente, tratar as doenças de que apresentam junto com a obesidade, como diabetes, dislipidemia, hipertensão, doença gordurosa hepática, as alterações ortopédicas, dermatológicas e principalmente até os distúrbios do sono. Então, vocês podem ver que a obesidade não pode ser tratada como uma pessoa só. É impossível alguém conseguir fazer tudo isso de uma vez, e isso leva tempo, porque nós temos que conversar, ver a avaliação dessa família, ver o comportamento dessa família, os hábitos alimentares, o estilo de vida, e tudo isso faz com que fique muito difícil tratar a obesidade. A única coisa que nos deixa sossegado é que, se você fizer pequenas reduções no índice de massa corporal, isso vai colaborar para reduzir as comorbidades e reduzir o risco cardiovascular. Mas isso não quer dizer que nós estamos resolvendo a obesidade. Infelizmente, um adolescente obeso, ele tem muita chance de ficar obeso para o resto da vida e ter uma doença cardiovascular. Então, aonde entra o pediatra hoje, para mim, que seria um papel importantíssimo, é na prevenção. E a prevenção, ela começa com o índice de massa corporal na pré-concepção, da mãe principalmente, o ganho de peso durante a gestação, no nascimento, né, a prematuridade vai ter um maior risco, o peso de nascimento, o tipo de alimentação. Nós sabemos que o aleitamento materno é protetor, tempo dependente, quanto mais tempo, mais protege. Nós temos que monitorizar a velocidade de ganho de peso dessas crianças. Então, não só saber se ela está gorda, se ela está magra, mas também olhar na curva, como ela está ganhando uma velocidade maior do que devia. Essa é a hora que o pediatra tem que intervir e avaliar a alimentação e estilo de vida. Lembrar da alimentação complementar, que é muito importante que ela seja feita adequadamente, o hábito da família e o estilo de vida, tentando diminuir o sedentarismo. Eu acho que era isso que eu queria falar bem rapidinho.
Obrigado, professora Fernanda. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Já enfocando essa questão da prevenção e do atendimento mesmo em conjunto, né? A prevenção talvez seja a chave aí, né, para a gente talvez ao longo de, não ser muito rápido, mas talvez a médio e longo prazo, ajudar a diminuir as taxas de obesidade na infância e na adolescência. Bom, eu vou agora pedir a gentileza que a professora doutora Daniela Forlim, que é especialista em odontopediatria pela Faculdade de Odontologia da USP, também é mestre em odontopediatria pela mesma faculdade e doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. A doutora Daniela também é Fellow Research do CDC e ela faz parte do grupo do time de herpes vírus. E também, atualmente, ela é professora da disciplina de odontopediatria da FMU. Bem-vinda, doutora Daniela, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Túlio, pelo convite, obrigada a todos vocês. É uma grande satisfação fazer parte desse grupo, né? Fazer parte desse capítulo do que a gente escreveu sobre desse fascículo do livro, né? Tudo que vocês falaram até agora, assim, endossa muito o meu pensamento e o que eu acredito do trabalho multidisciplinar, né? Desde sempre, desde a minha formação, eu sempre acreditei que a gente não trabalha sozinho, né? Principalmente quando eu falo da pediatria, né? Do atendimento da criança. O papel do odontopediatra, ele é super importante, principalmente quando ele tem essa função, essa parceria com o pediatra, com o nutricionista, com todas as outras especialidades que atendem a criança, né? E acho que vai muito com o que a doutora Fernanda colocou, né? E com que o atendimento infantil, a gente tem que olhar a família, né? A gente tem que olhar quais são os hábitos dessa criança. Muito do que acontece dentro do consultório odontológico, do atendimento daquela criança que tem muitas lesões de cárie, que tem o que a gente chama de cárie precoce da infância, né? A gente tem que olhar todos esses hábitos. Por que essa criança chegou nessa situação? O que acontece dentro desse núcleo familiar? E em relação ao tratamento da obesidade, muitas vezes é uma criança que tem várias outras coisas associadas, né? Entre elas, principalmente, a mastigação. A gente tem que questionar muitas coisas, né? O que está acontecendo, como é a dieta dessa criança, né? Então, além do olhar específico da odontopediatria, do atendimento dos dentes, né, da boca da criança, a gente tem que ter um olhar desde sempre do comportamento dessa criança, desse núcleo familiar, para que a gente consiga ter sucesso no atendimento. E tudo está sempre associado, né? Então, é importantíssimo essa parceria. Acho que era o principal que eu queria falar aqui, né? Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniela. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é justamente a parte que a gente vai convidar que todos as palestrantes abram as suas câmeras, que nós vamos fazer um colóquio, uma discussão com relação a esse tema, que é a obesidade infantil e do adolescente, e eu vou pedir para a Juliana Maldonado, que vai coordenar essas perguntas, as perguntas que têm chegado no chat, para que a gente possa debater juntos aí com as palestrantes. Então, a gente tem a doutora Adriana, que é psicóloga, a doutora Fernanda, que é pediatra, e tem a doutora Daniela, que é odontopediatra. Por favor, Juliana. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada aí pela participação de todas e todo, doutor Túlio também. É muito engraçado, porque essa é a nossa segundo momento de webinar, né, e em todas as especialidades que já foram apresentadas, tanto hoje quanto na semana passada,
o consenso é o mesmo, né? Que a obesidade infantil ela tem que ter uma abordagem multidisciplinar e principalmente individualizada, né? A gente não pode padronizar o mesmo tratamento para todas as crianças. As causas são multifatoriais, então tudo isso tem que ser investigado. Eu achei excelente a doutora Adriana comentar sobre a abordagem que a gente tem que ter mais transparente com a criança, né? Em contar para ela o que está acontecendo e fazer a criança participar também do tratamento, fazer parte daquilo que ela está sendo colocada. Achei super interessante. A doutora Fernanda falou um pouquinho sobre, levantou a questão da epigenética, né, que a gente também tem que considerar que isso pode ser levado por gerações, se a gente não tiver um tratamento adequado, falando um pouquinho também sobre as doenças secundárias à obesidade, que também tem uma grande preocupação, e a palavra-chave de tudo isso que é a prevenção, né, que essa prevenção acho que começa desde lá da gestação. E como a doutora Daniela comentou, na semana passada a gente teve uma fono aqui participando com a gente e ela abordou exatamente essa questão da mastigação, que a gente tem que se preocupar também, analisar o contexto familiar. É muito legal ver diferentes tipos de abordagem, mas todos com a mesma preocupação, né, com a mesma ideia. Doutora Adriana, chegou uma pergunta, seguinte, sabemos da importância da orientação dos pais no tratamento da obesidade infantil. E qual a importância da conscientização da criança? A criança saber do tratamento não pode aumentar a ansiedade e a compulsão alimentar? Muito interessante, Juliana. Acho que tem até a ver com o que eu estava querendo trazer, e te ouvindo, eu pensei que eu acho que eu estou trazendo a voz das crianças, né? Isso é muito gostoso de trabalhar com essa faixa etária. Como eu tinha conversado no começo com o Túlio salientou que lembra que as crianças ficavam de lado antigamente. Hoje a criança não está de lado, ela está junto, né? E ouvindo a doutora Fernanda, até pensei o quanto eu tenho visto cada vez mais pediatras, dentistas, nutricionistas que começam a consulta chamando a criança. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Tenho visto até muitas vezes quando o médico e o profissional têm uma intimidade já com a família, pede para os pais esperarem um pouquinho, porque é claro, se é uma primeira consulta, você não pode fazer isso com menor de idade, mas espera um pouquinho, eu vou bater um papo com ele. E conversa com a criança, me conta como você está, como você tem se alimentado, que esporte que você gosta. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Françoise Doutot, da França, já falecida, mas na obra dela, ela fala muito que a dica para trabalhar com criança é não confundir a linguagem do adulto com a linguagem da infância. E sempre você chegar perto da criança onde ela está, alcançar o mundo dela. Então, essa identificação, seja dos pais, da escola, do profissional, na conversa com a criança, traz ela para a participação. Juliana, a criança saber o que está acontecendo diminui a ansiedade. Gostei muito da pergunta. Por quê? Quando ela faz parte, ela se sente mais no controle da situação. É claro que os pais e o profissional vão colocar de uma forma onde a criança consegue entender, né? Dicas que eu dou, fale de si mesmo. Agora na pandemia, eu tenho recebido muitos pais muito preocupados com os filhos que engordaram muito e que não estão muito sedentários. Eu sempre dou a dica de fala de você. Nossa, filho, eu percebi que nesses 8 meses em casa, como tá difícil ter vontade de novo de fazer exercício, a geladeira está perto de onde eu trabalho. Abre a conversa se identificando um pouco mais com o que o seu filho está passando, né? Outra coisa muito importante é a questão de hábito. A doutora Fernanda e a doutora Daniela falaram da prevenção. E isso eu acho que é a nossa grande pérola, né, no trabalho com a infância, até com as grávidas, que quando os hábitos começam do começo, eles perduram pela vida toda. Sejam os maus hábitos, que depois é muito difícil mudar, sejam os bons hábitos. Então, as crianças, elas estão abertas. A personalidade da criança, a gente costuma falar que se forma do 0 aos 7 anos. Então, ela saber que o papai, a mamãe, os avós, os tios têm uma predisposição a uma questão de saúde. Eu não uso muito a questão doença, eu falo uma questão de um problema de saúde, que chama obesidade, e que o que ela come, a qualidade do que ela come, a quantidade e como ela gasta energia pode levar ela a também desenvolver aquilo ou não,
é muito importante. A gente faz isso no autismo, que são os sinais precoces, a gente faz isso no alcoolismo, quando sabe que tem uma predisposição genética, então a gente já vai contando para aquele pré-adolescente que ele está começando a ir na balada e é perigoso ele experimentar porque tem uma doença que o titio tem, que o papai tem. Por que a gente não faz isso com a alimentação? Então a criança precisa, Juliana, estar dentro, numa linguagem acessível e se sentindo mais no controle do tratamento daquela questão. Isso diminui a ansiedade ao invés de aumentar. Ótimo, super esclarecedor e surpreendente também. Obrigada, doutora Adriana. Doutora Fernanda, uma pergunta para você sobre a importância do pediatra na alimentação nos primeiros 5 anos de vida. Está no mudo, eu acho. Eu não consigo. É que eu sou agitada, eu tenho que deixar no mudo, senão eu passo barulho. Então, muito interessante, adorei a fala da Adriana, eu acho muito legal. Eu acho que o pediatra tem que pensar muito do como a criança sente as coisas, e eles sentem, sabe, muito bem. Isso é muito interessante, porque a abertura é por aí, né? Eu falo que é a quebradinha do iceberg, para a coisa realmente se estabelecer. Então, mas voltando para o meu assunto, né, alimentação. A alimentação parece ser uma coisa muito fácil, parece que é muito fácil você explicar o que é para comer e que as coisas aconteçam, que tem horários, que tenham qualidade alimentar. Mas, para vocês terem uma ideia, nesses últimos meses, eu fiz uma levantação, tem só 450 artigos de alimentação complementar no Web Science, para vocês terem uma ideia. Então, na verdade, todo mundo sabe o que é para fazer, mas não é fácil de colocar em prática. E vocês imaginam uma criança que chega em casa com um tamanho de 2 palmos e que você tem que mudar toda a casa, que começa com aleitamento materno, que não é fácil, mas é um fator protetor, e depois você tem que fazer alimentação complementar adequada para essa criança e manter essa alimentação adequada. Então, muitas vezes nessa alimentação normal dessas crianças no primeiro ano de vida, os pais ainda conseguem proteger. Mesmo nós sabemos que vários trabalhos mostram que já tem uso de ultraprocessado em 45% a 75% das crianças menores de 1 ano. Então, na verdade, há uma liberação do que nós achamos uma alimentação ideal e numa fase de 6 a 12 meses, que é um bebê ainda. Imagina o que acontece depois do primeiro ano de vida. E é muito difícil você conseguir ter horário para alimentar, você ter todos os grupos na alimentação. Então, isso é um trabalho de educação. Então, a gente tem que fazer uma educação nutricional. E vocês acreditem em mim, todo mundo acha que sabe, até que percebe que não sabe. Então, esse é o papel do pediatra, de sentar, conversar, não adianta falar tudo ao mesmo tempo. À medida que a criança vai crescendo, você vai orientando e acertando a casa. Eu lembro de um paciente que isso me lembrou muito bem, ele era bem obeso, e o pai não abria a mão do churrasco do domingo, entendeu? Porque era o dia que ele descansava e ele queria comer churrasco. Quer dizer, para você ter uma ideia, como a vida não é só as coisas cognitivas de conceitos, é todo um relacionamento emocional que leva a tudo isso. Então, eu acho que é muito importante, como você falou, do 0 a 7 anos ele está se formando. A criança depois fica meio rebelde, não come o que você quer, mas depois ela volta. Então, tem que ter paciência, e essa introdução nos primeiros 2 anos de vida é fundamental para o resto do credit card que nós vamos dar nessa criança. Então, o primeiro credit card é a alimentação da gestante, o segundo credit card é o aleitamento materno e o terceiro é a alimentação complementar. Para você ter hábitos de alimentação com sabores diversos, isso vai ficar para sempre atachado nessa criança, né? Então, eu falo que é um credit card pequeno, médio e longo prazo para ter uma vida saudável, né? E constante, né? Tem que ser constante. E não é fácil. E não é fácil. Porque o mundo está muito difícil, né, Ju? Então, a confusão mental de trabalho, serviço, da mãe que tem casa, serviço fora, isso também complica.
E daí tem Exato. uma facilitação das coisas mais baratas e mais fáceis de ser usadas, e que mata a fome. E isso quebra a gente, assim, as duas pernas de uma vez, né? Exatamente. Legal, obrigada. Tem uma pergunta aqui para a doutora Daniela. Qual a relação entre o respirador oral, as alterações na mastigação e a obesidade infantil? Bom, primeiro eu queria, antes de começar a responder minha pergunta, eu queria só fazer um parênteses bem pequeno, que a Adriana começou a falar, né, dessa relação do consultório, e assim, como isso, assim, brilhou meus olhos, porque, principalmente no caso da odontopediatria, né, que a gente trabalha direto com a criança, eu preciso conquistar essa criança, né? Antes de conquistar esses pais, eu tenho que conquistar essa criança. E esse primeiro contato, ele é frio. Muitas vezes a criança já vem com medo de uma situação que ela escutou lá fora, né, que a gente chama de medo indireto, né, de que como é o atendimento odontológico pela experiência de um pai, de uma mãe. Então, tudo que você falou, Adriana, sobre essa conquista da criança, sobre esse olhar para a criança, o quanto a gente tem que dar voz à criança, né, e fazer esse primeiro contato com ela para que ela confie na gente, né? Isso é a base do meu dia a dia, do meu atendimento. Então, meus olhos brilharam quando você falou sobre isso. E a doutora Fernanda, né, que tudo que você falou, como encaixa também com a odontopediatria, né, com o olhar odontopediátrico da criança, o quanto é importante essa alimentação nos primeiros 2 anos, né, essa alimentação saudável, o aleitamento materno como proteção. E aí, entrando na minha pergunta, né, da importância da alimentação, essa relação com a respiração bucal e as alterações bucais por conta da respiração oral, começa lá atrás, né? Começa com o aleitamento materno. Quanto o alimento materno é extremamente importante, né? A amamentação por 6 meses, por até 2 anos, né? Complementar, o quanto ela é importantíssima para o estabelecimento de uma oclusão adequada, porque começa na respiração. A criança que amamenta no peito, que faz, né, que veda a boca no peito para a sucção acontecer, ela respira pelo nariz. Ela precisa, a gente costuma dizer assim, respirar pelo nariz é o normal, porém, ela precisa desse velcro, né, do peito com a boca, para realmente trazer essa respiração nasal consciente. No caso, quando a gente tem uma mamadeira introduzida, isso não acontece de forma inconsciente, essa respiração nasal, porque começa a entrar ar pela boca. Quando a gente tem o uso de uma chupeta, de um dedo, começa a entrar ar pela boca. E aí, automaticamente, a respiração se torna mista. E, aos poucos, ela vai passando a respirar muito mais pela boca do que pelo nariz, porque a boca é muito maior. É muito mais fácil respirar pela boca. Isso quando a gente não tem, claro, algumas doenças estabelecidas, como uma adenoide, como uma rinite severa, que impedem a respiração nasal, né? Estamos falando de uma criança saudável que, aos poucos, vai trocando a respiração nasal pela respiração bucal. Inclusive nas crianças que têm algum problema, que não consegue respirar pelo nariz, né? E faz essa respiração bucal. E durante a alimentação, quando a gente tem um olhar só para a alimentação, muitas vezes eu recebo a criança no consultório em que a mãe chega e fala assim, olha, ele está passando na nutricionista, né? E ele precisa, sabe, doutora, ele precisa comer com mais calma, ele precisa demorar mais tempo na mesa, ele precisa mastigar mais alimentos duros, porque eu só dou, por exemplo, iogurte, ou ele toma muita mamadeira, porque é muito mais fácil se alimentar com alimentos pastosos, né? E aí o meu olhar disso é assim, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que estabelecer assim, aqui, ele consegue mastigar, né? Ou ele está brigando com o nariz para respirar durante a alimentação?
Por que ele come tão rápido? Porque ele precisa respirar. Ele não consegue respirar e comer ao mesmo tempo se ele usa a boca para respirar, né? Então, ele está toda hora brigando com o respirar. E, claro, respirar vem em primeiro lugar, não tenha dúvida. Então, ele vai optar por um alimento muito mais fácil de engolir, então, líquido, pastoso, ou aquele alimento molinho, o purê, né? Do que uma carne, ou do que uma cenoura que ele precise mastigar 20 vezes antes de engolir, porque ele simplesmente não consegue, né? Então, antes da gente pensar nesse se alimentar mais devagar, ou mastigar alimentos duros, a gente tem que pensar em todos esses desbloqueios. Então, por isso que a visão ela é tão integrada, né? Da nutrição, da pediatria, com a odontopediatria, e com a fono, quando a gente está falando do respirador oral. E aí a gente tem uma série de problemas derivados dessa respiração oral, interposição de língua, uma mordida aberta como consequência, mordida cruzada, falta de espaço para os dentes, né? E tudo gera uma consequência e que está totalmente interligado entre respiração e a mastigação, que nesse caso não está inadequado. Acho que é isso. Perfeito, ótimo, muito obrigada. Chegou uma pergunta aqui, mas não veio o direcional para qual profissional, mas eu acredito que seja para a doutora Adriana, que é, por favor, gostaria de saber quais as possíveis consequências da alimentação infantil diante de telas, como TV e tablets. Sim. 2020, né, pessoal? Estamos aprendendo na marra. Gente, eu estava ouvindo a doutora Daniela e pensando, essa história de dar voz para as crianças é o caminho, mas depois a gente se arrepende um pouco, né? Porque eu lembro da minha pequenininha, filha de psicólogo, a gente aprende rápido essas coisas. Quando eu, às vezes, vou corrigir ela, ela fala assim, cada uma é de um jeito, cada um tem o seu jeito. Né? Então, a gente dá a voz, depois a gente se arrepende. Mas essa história das telas é muito importante porque está muito ligado ao sedentarismo. A doutora Fernanda salientou em algum momento o sono também, né? Esses hábitos todos, o que a gente estuda na psicologia? A ansiedade, que é um dos fatores psicológicos que levam, sim, à obesidade, porque os fatores psicológicos na obesidade infantil, eles são causa, muitas vezes, e também consequência. Então, eles estão para todos os lados. Eles não estão isolados. Ainda não falamos um pouco da questão social, econômica, que também, né, nós estamos falando de um lugar privilegiado, de acesso a alimentos, né, bons, mas também tem muitas mães sozinhas que criam 5, 6, 7 filhos e que trabalham e que é o de 10 que cuida do de 2, do de 1 e que dá mamadeira porque é mais fácil, enfim. Mas onde eu quero chegar? A ansiedade está diretamente relacionada aos hábitos de sono, gasto aeróbico. Muitos estudos mostram que o exercício aeróbico libera no cérebro naturalmente o que diminui a ansiedade. Né? Por que muito executivo vicia lá no esporte, na bike, na corrida? Porque ele se sente melhor, ele consegue dormir à noite. Né? A criança com a tela é comprovado que o videogame, principalmente o videogame, o iPad e o celular, onde tem mais interação. A TV, em exagero, é um problema, mas é mais passiva. Você não controla tanto o que acontece na TV. Tá bom, Netflix você controla, o YouTube, mas você não consegue fazer hacker, fazer o bonequinho ter poderes, ele morre, mas ele vive de novo. Aquele dedinho, tem estudos que mostram que o dedinho da tela é igual ao cassino, gente, e no cérebro vicia, igual a máquina do cassino. Instagram, Facebook, WhatsApp, que você roda para baixo. Pensa aquela máquina do cassino, que você faz assim e roda tudo. Age na mesma área do cérebro. Então, qual o problema da alimentação e tela? O excesso de tela aumenta a ansiedade no cérebro. E a criança com ansiedade, ela vai buscar, sim, alimentos que satisfazem o prazer e não a fome. O que é importante? De novo, a voz da criança. Independente da idade do seu filho, ele precisa entender. Não pode ser uma ordem. Acabou, chega. É claro que tem hora que tem que ser a ordem, acabou e chega. Mas se ele entender que aquele excesso de luz branca em tal horário do dia faz com que ele não durma bem, e ontem no futebol ele não rendeu porque ele ganhou 5 quilos e por isso que ele não está conseguindo correr. Então, que diminuindo o eletrônico, dormindo melhor e descendo para jogar bola e comendo alimentos mais saudáveis, tudo isso vai fluir melhor.
quem sabe ele pode colaborar mais. Então, a tela, Juliana, é um grande problema. Eu sou mãe, quando eu falo desse assunto, eu falo como mãe, eu sei que é difícil. Aula online esse ano, nós estamos na tela nesse momento. Antes de começarmos aqui a nossa reunião, nós até comentamos que estamos cansados da tela, todos nós. Faz falta o cafezinho, faz falta perguntar para a doutora Fê como que ela está, o abraço. A tela aumenta a ansiedade, aumenta a compulsão alimentar. Então, precisamos criar ferramentas para as crianças entenderem isso e se beneficiarem de um menor uso dentro do possível. Última dica, eu falo para as famílias fazerem uma caixinha de sapato, fazer um buraco, colocar fita isolante para essa caixinha não conseguir ser aberta facilmente, e todo mundo da família, se tiver funcionário, criança, pai, mãe, todo mundo vai colocar ideias de brincadeiras não eletrônicas. 300 milhões de ideias. E vai ter um momento do dia que nesse pedacinho da caixa cabe a mão só, a gente sorteia um e naquele momento é atividade não eletrônica. Então, precisa criar ferramentas para desligar o eletrônico, porque isso atrapalha, sim, na obesidade infantil. Adorei a ideia, adorei, sensacional. Caixinha do não eletrônico. Isso, e o horário do não eletrônico, mas pai e mãe tem que cumprir. Porque uma frase que eu aprendi como mãe é: filho não aprende, pode colocar na melhor escola, na melhor faculdade, filho copia. Né? Eu me lembro levando meu filho de 2 anos numa médica endocrinologista para trabalhar a questão de obesidade infantil, psicóloga formada na USP, hein, gente, há 17 anos. E ela falou assim: Adriana, a gente precisa conversar, porque o Gustavo, ele não vai no mercado, ele tem 2 anos, acho que ele não sabe dirigir. Então não adianta a gente falar que é ele. O que tem na sua despensa? Você come salada? Então é isso, filho não aprende, filho copia. E aí é mais culpa para a gente, né? Perfeito. Esse difícil dever aí das mães. Veio uma pergunta específica, talvez a doutora Fernanda possa nos ajudar. Gostaria de uma abordagem dos palestrantes, podem ser todos, dos palestrantes sobre a criança com 2 anos de idade com síndrome de Prader-Willi. Abrir, né? Bem, Prader-Willi, para mim, ele é um mundo à parte, né? Essas crianças têm uma compulsão incrível, elas são extremamente, assim, organizadas, repetitivas, e é muito difícil diminuir essa hiperfagia deles. Muitas vezes a gente precisa mesmo de medicamentos para poder melhorar a compulsividade, que não é só alimentar, mas de tudo. Então, por exemplo, se ele gosta de jogar bola de um jeito, ele só joga bola daquele jeito. Então, ele entra numa categoria que eu não posso dizer que estão todos obesos assim. É um pedacinho. Mas você tem como controlar com topiramato, mesmo em crianças menores, a gente acaba dando muitas vezes, para poder diminuir um pouco essa compulsão, né? E eles, se você deixar, eles evoluem para uma obesidade mórbida, e muitos deles vão fazer bariátrica numa fase mais elevada da vida quando puder. Então, na verdade, é muito importante essas mães que têm síndrome de Prader-Willi, a família ser muito bem orientada. Essa criança tem que ter um horário muito pior do que se você já está doido com uma criança normal, o Prader-Willi você vai ter que ter muito mais rigidez de horários e vai ter que falar não, e ele vai de novo, você vai ter que falar não. É uma situação muito estressante. Então, toda a família, para mim, tem que ter um acompanhamento psicológico. Adriana, até queria que você comentasse, porque é muito importante que essa família entenda que isso não vai mudar. Eles são bem, vamos dizer, focados no que eles querem agora. E eles não esquecem isso. Então, se ele joga tênis, tem que ter tênis para cansar até morrer mesmo. Ele tem que chegar numa fadiga para poder dar uma diminuição dessa. Então, é muito difícil. Eu acho que eu chamo que é uma caixinha separada da maioria da obesidade, tá? Exatamente. Mais uma pergunta para a doutora Daniela, sobre como uma dieta inadequada pode prejudicar a saúde oral da criança e, consequentemente, sua qualidade de vida. Acho que você comentou só um pouquinho sobre cárie, né? Poderia falar um pouquinho mais?
Sim, com certeza. Acho que agora a questão se inverte, né? Então, quando a gente tem uma dieta inadequada, com uma frequência muito grande, o que a gente chama de alimentos cariogênicos, né? De alimentos com muita gordura insaturada, com muitos açúcares, os açúcares escondidos, né? E claro que isso faz parte da rotina do dia a dia da família, né? Então, eu me identifiquei muito quando a Adriana falou sobre o supermercado, né? Acaba sendo também muito do que eu falo no dia a dia no consultório, que assim, a criança, ela não tem o poder de ir lá no mercadinho com o dinheirinho dela, com 2 anos de idade, comprar um pirulito, né? Comprar uma bala. Então, assim, quem fornece esse alimento cariogênico para a criança, quem fornece essa frequência alimentar inadequada para a criança é a família, é o ambiente familiar. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento desse ambiente familiar e a gente tem que tratar, né, sempre a família, né? A gente trata os pais. A mesma coisa acontece em relação aos hábitos de higiene. Muitas vezes eu escuto assim, mas ele não escova o dente. Daí você olha para a criança, a gente está falando de um bebê, né? Como que o bebê vai escovar o dente? Eu mando ele escovar o dente à noite, mas ele não escova, né? Eu dou escova na mão dele, mas ele não escova. Peraí, vamos lá, né? Até quando você dá banho no seu filho, né? Você troca a fralda do seu filho, não é você que passa a pomadinha? Então, vamos lá no banheiro, colocar a pasta na escova e vamos nós fazermos essa escovação, né? Adequada. Então, tudo isso faz parte dos hábitos familiares. Então, a alimentação inadequada faz parte dos hábitos da família. E uma alimentação inadequada, ela vai levar a principalmente, né, o principal problema odontológico que a gente tem, né, que é uma questão de saúde pública muito importante, que é uma doença crônica, que é a cárie dentária, né? E a gente fala principalmente da cárie a cárie precoce da infância, né? Antigamente, a gente tinha outros nomes para ela, a cárie de mamadeira, a cárie de acometimento precoce, hoje a gente chama de cárie precoce da infância, e que às vezes ela comete aquele primeiro dente que está erupcionando na cavidade bucal. Na mesma época em que a criança está fazendo introdução alimentar, 6 meses de vida, né? Quando a gente tem 2, 4 dentes erupcionando na cavidade bucal, e muitas vezes a mãe fala assim, meu filho tem um problema seríssimo nos dentes, ele tem uma doença nos dentes, que o dente dele é fraco, o dente dele esfarela, porque eu levei no pediatra, eu levei não sei aonde, a minha vizinha falou, a minha sogra falou, porque a família inteira teve isso, esse problema de dente fraco, né? E a hora que você analisa esse dente, entre aspas, fraco, é um dente extremamente poroso, que está já com manchas brancas, às vezes já com cavidade, quando a gente nem tem a erupção de outros dentes, do primeiro molar, que é um dente que vem com 1 ano de idade. E isso, na verdade, é cárie, é a doença cárie se instalando. E essa doença cárie pode levar a consequências super sérias, né? E entre elas, problemas endodônticos, em que tem que tratar o canal de um bebezinho, perda do dente. Aí essa perda do dente vai levar a uma mastigação inadequada, dor, né? Desconforto para mastigar, desconforto para comer um alimento, consequentemente, a gente vai ter uma deglutição inadequada, vai levar a problemas, além dos problemas de mastigação, a gente vai ter várias intercorrências em que pode levar uma mordida aberta, uma mordida cruzada, que vai levar ao uso de aparelho lá na frente. Então, a gente tem uma série de consequências na saúde bucal, na saúde geral. Com isso, a gente pode ter o contrário, né? Uma mastigação inadequada, problemas de cárie que vão levar a uma obesidade, né? Porque a gente tem toda uma desordem alimentar, junto com uma ansiedade instalada, muitas vezes por conta da dor, ou por conta dessa frequência errada de alimentação, né? Então, tudo junto, tudo faz parte do mesmo contexto, que atrapalha a qualidade de vida geral dessa criança e, sem dúvida nenhuma, do núcleo familiar em que ela vive. Com certeza. Chegou mais uma pergunta aqui super atual para a doutora Adriana, aproveitando o tema que a gente falou sobre pandemia e tempo de tela. Qual o impacto da obesidade no desenvolvimento social e psicológico da criança? Agora, com a pandemia, você observou o aumento de cyberbullying relacionado à obesidade?
Muito interessante, Juliana, realmente uma bem atual. E eu tenho falado muito sobre isso, estava esperando alguém perguntar, porque para mim isso é muito importante. O bullying não é um problema só de quem sofre o bullying, né? Sempre foi um problema de todos nós. Eu costumo falar que o bullying vem da intolerância à diferença. Ah, mas na nossa época não era assim, era normal falar quatro olho, baleia. Sim, mas na nossa época não tinha internet, na nossa época não tinha mídia social, na nossa época não tinha grupo de WhatsApp onde todos estão, menos aquele que é o que tem alguma questão diferente. Então, a doutora Fernanda respondeu a questão da mãe, que contou de uma questão específica, né, de uma síndrome do filho. O que eu costumo falar? Você chamou essa criança para a festinha do seu filho? Porque na hora de fazer a lista, ele falou, mamãe, não quero chamar o João, porque o João não brinca. O João quer só ficar lá na quadra, olhando para o nada. Ah, então não chama o João, ele não é seu amigo. O cyberbullying, a internet, a pandemia, tudo isso que estamos vivendo, está difícil para todos. Aumentou a ansiedade, a questão de saúde mental se tornou prioritária. No comecinho também a doutora Fernanda comentou que a ponta do iceberg, né, que a gente precisa começar pela ponta. Qual que é a base do ser humano, gente? O ser humano é biopsicossocial, para quem acredita, espiritual. A base é toda essa integração, e a saúde mental rege muita coisa, porque se você está bem, você consegue fazer as coisas bem. Né? É claro que tem a questão econômica, tem outros fatores, mas com a internet, o que aconteceu com a aula online? As piadinhas são gravadas, o diretor, o coordenador, a mãe está lá na internet trabalhando, ouve a piadinha na sala de aula. Mesmo que não tenha o seu filho feito a piadinha, mostre para o seu filho que ele não pode se omitir ao bullying. O bullying aumentou muito, sim, na pandemia, porque por trás das câmeras, a gente está bem até aqui, mas embaixo tem um monte de gente de calça de pijama, já teve pessoal do judiciário que apareceu com roupa de baixo, já teve netinho que invadiu a sala, né? Ou seja, a câmera é uma falsa privacidade, só que não, está todo mundo muito exposto. Então, a questão da obesidade, sim, é algo que envolve muitos danos psicológicos, seja como causa, uma criança que tem um fundo depressivo, uma questão de ansiedade, uma questão de inadequação social, e aí ela fica com questões emocionais e desconta na alimentação, de alguma forma, aquilo que ela sente, seja como consequência, ela tem um transtorno metabólico, biológico, hereditário, hábitos ruins, ganhou peso, começa a sofrer gozação e aí desenvolve questões de saúde mental. Em geral, crianças que sofrem bullying não contam, não pedem ajuda. Pelo contrário, são crianças que ficam quietinhas, tentando fazer um amigo e dão risada. Ah, baleia! É legal, né? Por quê? Porque elas já estão isoladas ao máximo. E isso vai virando uma bola de neve. Como combater isso? Desde o primeiro dia dentro da sua casa. Fale das diferenças. Eu brinquei que a minha pequenininha usa isso como super trunfo aqui nas discussões, porque cada um é de um jeito, mamãe, você não falou? E aí eu tenho que me virar nos 30, mas é isso, fale das diferenças, faça doação de brinquedo no farol, faça o seu filho descer e ver o pessoal que mora ali embaixo da ponte, que não tem nem o que comer, nem o que brincar, e doar, porque ele ganhou tanto brinquedo que ele não brinca, e doar para quem tem menos condição. Faça o seu filho fazer a lista da festa e convidar a todos. Faça o seu filho, se ele viu que tem alguém excluído, conversar com o excluído, ir na professora e falar, olha, o João está sozinho desde do outro recreio, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque, sim, o bullying aumentou muito, as crianças com algo ligado à obesidade sofrem muito, e isso precisa ser tratado e trabalhado. Excelente a sua abordagem, de falar de não só de quem recebe o bullying, mas também quem ouve, quem pratica. Muitas crianças que exercem o bullying não estão bem emocionalmente. Outro dia eu falei disso numa outra live, que a gente também tem que cuidar de quem pratica o bullying. É uma criança que também não está bem. Só que nós tendemos a olhar só quando o problema já está lá em cima, aí troca de escola. Não, começou como uma formiguinha e a criança se calou. E eu fico muito feliz também, porque eu vejo que os profissionais, como eu comentei com a doutora Dani e a doutora Fernanda, têm perguntado para as crianças o que elas sentem. Então, no tratamento da obesidade, precisa falar como que você tem se sentido. Dá exemplo próprio. Eu, por exemplo, tenho 6 graus de miopia. Eu sempre falo, sabia que se eu tirar isso que está no meu olho, eu não enxergo? E quando eu era criança, eu usava um óculos muito grosso e tirava um sarro de mim.
Sabe como eu me sentia? Sabia que a Gisele Bündchen, que hoje é linda, maravilhosa, sofreu bullying porque ela tinha a perna fina e muito alta e ela se sentia horrorosa? Se aproxime, mas pergunte para a criança o que você está sentindo, como que está lá na escola. É importante dar essa voz, né? E uma coisa, gente, que a gente não falou, mas não tem a ver com o bullying, mas que eu não quero esquecer. Não estou falando mal dos avós, vai ser maravilhoso ser avó, mas avô e avó é amor com açúcar, e às vezes a gente conversou com os pais, conversou com a funcionária, conversou com a escola, conversou com todo mundo, com quem ajuda a escovar o dente, viu a merenda, viu o cardápio do almoço da escola, mas esqueceu de falar da casa dos amigos e da casa da vovó e do vovô. Né? Porque daí é ali que a criança põe o pé na jaca umas 5 vezes por semana e você não sabe aonde que ela está ganhando peso, né? Então, acho que esse multi vai desde a telinha do bullying, do cyberbullying, até todos que estão envolvidos, né? Adorei o conceito. Amor com açúcar. Exato. Veio uma pergunta geral, acho que para as 3 doutoras, para comentarem sobre os primeiros 1000 dias e modulação epigenética relacionada à obesidade infantil, né? A importância desses primeiros 1000 dias aí também na obesidade infantil. Doutora Fernanda? Eu vou começar. Eu acho que epigenética... Eu queria comentar o que a Adriana falou, que eu achei máximo, e eu concordo com você, e às vezes eu até abro exceção para facilitar a vida da criança de vez em quando. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, e se você deixar meia coisinha, o resto todo mundo melhora, né? Então, sentem com a criança e perguntam, tá bom, o que você não consegue viver sem? Né? Eu sempre faço isso. Daí ele fala, isso. Eu falei, tá bom, podemos comer isso uma vez por semana? Pode. Então você deixa que a gente afasta e depois a gente gruda de novo, né? Então eu acho que esse é um processo muito legal, na prática funciona, né? Mas tem que estar muito bem estabelecido com a criança. E olha, eu tô com muitos anos de vida, de clínica, e eles nunca mudaram o que nós combinamos. Isso é muito legal. Porque o que está combinado, está combinado. Eu falei, é na chuva, é no sol, na tempestade, na praia, na casa do vovô, vale tudo, né? Então, eu acho que isso também, essa conversa bem franca com a criança, e eu deixo eles desenharem, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com eles desenhando. Então, eles desenham o que eles querem e os pais têm que ficar quietos, entendeu? Porque senão a gente arruma confusão, né? Mas voltando para a epigenética, desculpa, que eu não aguentei. Voltando para a epigenética, nós já sabemos que a epigenética já acontece no período da concepção da criança. Então, por isso que o IMC da mãe, principalmente, e do pai, vai influenciar já, ele não muda os genes, mas ele deleta alguns genes que pode fazer que ele delete um que deixe que o IMC dele vai ter mais massa gorda, por exemplo. Então, a alimentação do adolescente, que vai ser a futura mãe, é importante. A alimentação da gestante é muito importante. E uma das coisas que a gente sabe que atrapalha essa epigenética são os consumos, principalmente de açúcar de adição, né? Então, principalmente esses sucos produzidos, mesmo suco de fruta, tudo isso tem que ser organizado e orientado para consumir uma quantidade mínima na gestação. E quando a nenê nasce, então, na amamentação, a mãe que está amamentando, ela também tem que se preocupar com a alimentação dela. Ela tem que fazer pelo menos 5, 6 refeições por dia, e nós também temos que tomar cuidado com uma quantidade grande de saturado na alimentação, principalmente evitar trans, e diminuir os açúcares de adição, principalmente o suco. Quem já deu de mamar sabe que aquilo é uma euforia, vou dizer assim, né? Porque a gente sai fora do ponto completamente que você vive em função da criança. Então, muitas vezes, as mães vão comer uma coisa mais fácil, mesmo em alto nível social, tá? Então, cabe ao pediatra também orientar sobre a alimentação na gestante, que esse alimento também. Saiu um artigo agora novinho, 2020, como dieta inflamatórias. E entra principalmente os saturados e principalmente o açúcar frutose, principalmente. Então, a gente tem que se atentar a isso nessa epigenética. Quando a criança começa a crescer e começa a receber alimentação complementar, isso também continua. Tem um efeito da dieta na sua epigenética. Isso pensando também que a criança, do primeiro para o segundo ano de vida, todo mundo acha que ela vai comer a comida da casa.
Mas nós temos que sempre olhar o que é a comida da casa. Porque como pode ser altamente engordante, pode ser altamente desnutridante, né? Vamos dizer assim. O cara pode desnutrir, porque também tem as pessoas que tudo é diet light o dia inteiro naquela casa, né? Então, tudo isso, nós sabemos que a alimentação tem um foco na epigenética. Mesmo assim, nós temos outras coisas que funcionam na epigenética também, né? Então, vocês também têm alguns tipos de aditivos que podem fazer isso, nem mudar a epigenética dessa criança nessa primeira fase, e também hábitos, né? Então, tudo pode modificar o que estava na programação metabólica dessa criança. A gente sabe que os dias é o período mais de gravidade dessa criança, tanto quando a gente tem excesso, quanto a gente tem desnutrição. Então, é muito importante que isso também seja visto e que essas crianças tenham acompanhado. Acho que eu falei muito. Passou do horário. Estou olhando. Doutora Adriana, você quer complementar com alguma coisa? Existe alguma relação da psicologia também durante esses primeiros 1000 dias de vida, na gestação também? Eu acredito, Juliana, que a psicologia entra aí. No capítulo que eu escrevi, eu falei muito da abordagem comportamental, né, na cognitivo-comportamental, e falei para vocês da prática. Eu acredito muito nessa modalidade prática, mas pensando um pouquinho pelo lado da psicanálise, que também nos ajuda muito a entender a infância, os aspectos emocionais, os primeiros 1000 dias são os primeiros dias vividos por aquela criança, e o lugar daquela criança naquela família. Eu estava ouvindo a doutora Fernanda e pensei o quanto às vezes nós, mães, ou quem alimenta aquela criança por uma mamadeira, confunde o alimento com amor, e principalmente as mães que não conseguem amamentar pelo seio. Né? Você tem aquela sensação que seu filho está com fome, que você não deu amor o suficiente, ele chora, você se sente culpada. E o quanto o alimento, a chupeta para não chorar, o bico do seio, o mamar, eu não quero que ele se frustre, né? E às vezes, muitas vezes a criança é colocada num lugar da família como aquele que não pode chorar, ai, meu bebê gostosinho, meu gordinho, e esses 1000 dias vão formando esse emocional, e formado é muito mais difícil da gente mudar depois, né? Então tem que estar atento, gruda, né? Eu brinco que a gente tem que tomar cuidado com as etiquetas. A história do bullying, às vezes o bullying está dentro de casa, gente, sem nenhuma má intenção, né? Sem nada de má intenção, sem preconceito, mas quando você vê, você está praticando. Então tem que tomar muito cuidado, as pessoas são diferentes. Eu sempre falo, não compare os filhos, mas diga, todos temos deficiências e habilidades, né? Qual a sua habilidade? Qual a sua deficiência? Todos temos. Então, pensando nos 1000 primeiros dias, acho que a gente tem que pensar nesse psicológico em formação. O quanto é importante a criança estar livre de preconceitos, de pré-valores, e deixar que ela desenvolva o curso dela. Ótimo. Doutora Daniela, gostaria de acrescentar algum? Hoje a gente fala muito dos 1000 dias, né, da criança dentro da odontopediatria, um tópico assim que é muito abordado, muito discutido atualmente dentro da visão odontológica, né, da visão odontopediátrica. E eu acho que vai principalmente no encontro da prevenção, né? Quando a gente pensa na gestante, é o momento em que a gestante está aberta para receber informação. Então, no caso específico do dentista, do odontopediatra, muitas vezes é nesse momento em que a gente consegue levar a informação para essa gestante. Quando a criança nasce, ela demora, a gente sabe, né, pela própria rotina, né, dessa mãe, ela vai no pediatra, ela não vai no dentista, né? Ela não leva o bebê recém-nascido no odontopediatra para receber informação sobre a dentição dele. Como que ela vai fazer para higienizar? Se ela não teve essas informações antes, ela vai receber essas informações do pediatra e não do odontopediatra. Às vezes o nosso contato com essa criança é depois dos 1000 dias, ou às vezes, né, no meio desses 1000 dias, depois que muita coisa já aconteceu e já se estabeleceu. Então eu vejo principalmente como um momento, na gestação, o começo, né, desses 1000 dias, como um momento muito importante para orientação de hábitos saudáveis, né? Incluindo aí a importância da amamentação, da visão odontopediátrica, a alimentação, a introdução alimentar, os hábitos deletérios, né, os hábitos saudáveis, então, assim, ou não usar a chupeta, ou se a chupeta for inevitável, como fazer, o que fazer, a relação com o dedo,
e os hábitos de higiene, né? Nesse momento, os primeiros 1000 dias é onde a gente estabelece todos os hábitos, tudo que a gente está batendo na tecla aqui o tempo todo. É o pilar, é a base da formação dessa criança, né? É o que ela vai levar para a vida adulta, é o que ela vai levar para frente, tanto emocional como no ponto de vista de saúde. Então, é extremamente importante nesse momento, desses 1000 dias, a gente estabelecer essa troca familiar, essa troca com a mãe, essa troca com a gestante, porque ela está em função da criança, então ela escuta a gente. E eu acho que é um momento também para a gente trazer as outras pessoas que estão envolvidas, o pai, os avós, principalmente quando a gente fala da mãe de primeira viagem, que é uma mãe extremamente insegura, que escuta o mundo, mas não escuta a própria voz. Ela quer amamentar, ela sabe que ela pode amamentar, mas na hora que a vizinha da vizinha da vizinha fala que o leite dela é fraco, ela acredita que o leite dela é fraco, né? Quando a vizinha da vizinha da vizinha fala, olha, dá a chupeta para acalmar o seu filho, porque ele tá ansioso, ele tá sofrendo, ele tá chorando. Em vez de ela pôr o filho dela no peito, ela põe na chupeta. Olha, complementa, viu? Dá uma mamadeirazinha. Põe um fortificante aí, põe uma misturinha em pó, que você vai ver que ele vai dormir a noite inteira. Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente dar a voz para essa mãe, escutar essa mãe e dizer, empoderar essa mãe. É durante os 1000 dias que a gente empodera essa mãe, para que ela faça a coisa correta, independente dos outros que estão à volta dela, né? É aí que entra a prevenção, porque essa mãe precisa escutar que ela sabe o que ela está fazendo e que ela é forte para fazer aquilo. É aí que a gente vai ter a amamentação estabelecida. É aí que a gente vai ter essa mãe peitando a mãe dela, né? A avó, na hora assim, não dê essa bolachinha de maisena para o meu filho, porque isso foi bom para ele, né? Porque eu estou dizendo, eu sou a mãe, né? É dar voz a ela. Acho que isso é o principal. Ótimo, maravilha. Então, agora, para encerrar, vieram algumas perguntas relacionadas à atividade física, o tipo de fórmula, e eu gostaria de relembrar que na semana passada a gente já teve uma outra webinar, nós tivemos a participação de uma fono, de um educador físico, de uma nutricionista também. Então, algumas dessas respostas já foram respondidas nessa primeira webinar, e eu convido a todos, se puderem, ela está disponível no YouTube. E para a gente encerrar essa sessão de perguntas, se vocês 3 profissionais, dentista, pediatra, nutróloga e psicóloga, qual mensagem final vocês deixariam como profissionais, especialistas para obesidade infantil? Vamos lá, doutora Daniela, pode começar. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que sim, a gente tem que ter, entre profissionais, a gente tem que ter uma união, uma troca, para que a gente consiga ter um olhar da criança e um olhar desse núcleo familiar como um todo, para que a gente consiga detectar precocemente o que está errado, o que está inadequado, para que quanto antes a gente consiga instituir hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, tratar essa criança como um todo, né? Na visão da odontopediatria, trabalhar nesses hábitos deletérios, incluindo uma dieta inadequada, para que a gente não tenha uma doença cárie se estabelecendo, para que a gente tenha uma mastigação adequada, uma respiração adequada, e o quanto antes a gente conseguir trabalhar tudo isso para evitar que essa criança tenha consequências bucais, alterações bucais por conta disso. Outra coisa importante que eu acho que eu não falei, que eu queria ter falado, eu acabei me esquecendo, é em relação ao sono também, né? A doutora Fernanda falou, a Adriana comentou depois sobre isso, o quanto o sono também é importantíssimo na visão do dentista, né? Esse sono inadequado traz uma grande ansiedade, a frequência alimentar aumenta, ao mesmo tempo traz questões de bruxismo, né? Traz um apertamento bucal, traz problemas depois, em consequência disso, de alterações orais, né? E aí, voltando para a minha fala,
eu acho que é isso, é ter uma visão em conjunto de todos nós para o atendimento dessa criança preventivamente e o tratamento precoce. Ótimo, perfeito. Doutora Fernanda? Bem, eu acho que, primeiro eu queria agradecer, foi muito bom estar aqui com esses profissionais, eu estou muito feliz, aprendi muito. E eu acho que, pensando em obesidade, nós sabemos que o papel da pediatra da obesidade principal é não deixar chegar na obesidade, né? Então, eu acho que como a gente faz essas consultas, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, mais frequente, sempre observar se ele está mudando muito de curva, principalmente relacionado a índices antropométricos proporcionais, como o PE ou o IMC, vocês podem usar o que vocês quiserem. Se ele mudar meio ponto de curva para cima, isso quer dizer que ele está ganhando mais do que devia. Então, essa hora é a hora de já começar a checar o que está comendo, o horário das alimentações, qual é a vida dele, se ele fica o tempo todo na tela, de manhã, de tarde, de noite. Isso numa vida normal, tá? Porque o que diz a Sociedade Americana de Pediatria? Não é para dar nenhum tipo de coisas de tela para crianças menores de 2 anos. Essas crianças têm que ouvir música. A única coisa que vocês podem pôr na tela, que ela não pode olhar, é que ela tem que ouvir música e brincar. Essa é a primeira ideia. A criança, o mais rápido possível, tem que ir para o chão, para rolar, se manifestar. Então, são coisas que a gente pode ir fazendo e fazendo com que essa criança seja cada vez menos inativa. Depois que estabelecido a ideia que o pai lê, ela fica na televisão vendo série, uma seguida da outra. É muito mais difícil a gente querer mudar as coisas. Então, o pediatra, o papel principal dele é, se conseguir prevenir, é a melhor fase que a gente pode fazer. Porque é muito mais fácil tratar um excesso de peso, um sobrepeso, do que uma obesidade já quando chega que a criança está com IMC, já no percentil mais 3. Então, e se por acaso perceber que está ficando obeso, detectar precocemente. Ah, não, ele está só com um pouquinho excesso de peso. Você conversa com a família, a alimentação não está confusa, não tem atividade física, o comportamento familiar está quebrado. Então, é você que tem que dar o ok, dizendo, olha, tá tudo bem, ele ainda não é obeso, mas nós temos que brecar isso aqui. Essa conversa tem que ser com a criança e com os familiares que tem que mudar o plano B, porque o plano A está deixando obesogênico. Então, eu acho que isso é o mais importante. E desde o excesso de peso, nós temos que fazer os exames laboratoriais das crianças para poder ver se não está complicando com as comorbidades. Porque essas comorbidades, como dislipidemia, que é a primeira, hipertensão, vai aumentar o risco cardiovascular dessa criança no futuro. Então, se nós temos crianças que, teoricamente, não têm síndrome metabólica, porque o mundo ainda não diz que crianças menores de 10 anos têm síndrome metabólica, mas ele já está com hiperinsulinismo, dislipidemia, e já está com uma CA maior, ele já é uma síndrome metabólica. Então, tudo que acontecia com pessoas adultas da minha idade, perto dos 60, hoje vai acontecer com essas crianças que estão com 5 anos, lá pelos 40. E a produtividade também vai cair. Então, na verdade, é um bando de coisas que vai só piorar a qualidade da nossa sociedade. E é um desencadeamento de fatos, né? Eu acho que isso que a gente tem que pensar, e a responsabilidade é nossa, porque o pediatra é a pessoa que mais vai receber essa criança antes de conseguir mandar para o multidisciplinar. É ele que tem que ter essa sacada rápido, falar, ó, precisamos ver esse comportamento dessa família, porque depois vai ser tarde demais. Muito obrigada a todos. Show. Doutora Adriana? Quero agradecer também, foi muito gostoso para mim, aprendi. Quando você falou da palavra final, eu pensei em pensarmos nesse ano que tivemos, estamos nele ainda, tá difícil até encerrar esse ano, né, gente? Ontem eu estava pensando, tá bom, começo de novembro, a gente começa a fazer retrospectiva, mas dá aquela sensação do não vivido, como é que eu fecho aquilo que foi tão bagunçado? Mas o que eu penso? Ao mesmo tempo que esse ano de 2020 foi um ano com muitas perdas de tudo quanto é lado, também foi um ano de conexão
com o interno, de conexão de cada um de nós com nós mesmos e com o nosso lar. Fomos obrigados a encarar de frente as nossas paredes e o que temos dentro de casa. A partir daí, nós nos conectamos com o fundamental. O que a gente não vive sem? Água. Eu não vivo sem um silêncio, gente. Ao invés de música, tem horas que eu preciso ficar sozinha, sem ninguém. Tranca a porta de silêncio. Então, qual que é o ponto? Exercício físico, o nosso trabalho para ter uma condição econômica. O que a gente não vive sem? E dentro desse lugar de 2020, dentro de casa, a noção de time. Então, como foi gostoso aqui esse bate-papo, é porque não nos sentimos sozinhas no nosso trabalho. Ouvir a doutora Fernanda, a doutora Juliana, a doutor Túlio, a doutora Dani, dá aquela sensação de, olha, elas também pensam assim, olha que interessante, preciso estudar mais sobre isso. O time familiar envolve a figura feminina da mãe, a figura paterna, a criança, que eu falei tanto da voz da criança. A doutora Dani trouxe algo fundamental, que é a intuição materna. Seja um filho adotivo, seja um filho criado, seja um filho da barriga, a mãe tem a possibilidade, e o pai também, se aproximando muito, de uma conexão que ela sabe o que está acontecendo com o filho dela, mas ela não pode agir sozinha. Então, a pandemia trouxe, sozinha você não vai dar conta. Joguem as capas de super-heroína que nós tentávamos colocar, porque não deu certo. Na pandemia, quem continuou com a capa não está mais aqui, endoideceu, né? Então, aonde eu quero chegar, gente? Esse time envolve multiprofissionais, equipe transdisciplinar, a criança, os pais, os avós, a escola, o governo, a merenda, envolve todos esses fatores. E, principalmente, nós aprendemos errando. Eu tenho falado muito porque a gente precisa jogar o perfeccionismo fora. Então, seu filho está com excesso de peso, como a doutora Fê falou, que bom que você está enxergando. Peça ajuda. Vá ao seu médico de confiança, vá ao posto de saúde, converse com a sua vizinha, faça uma conversa com a escola, com o seu próprio filho e use esse time para resolver o problema. A pandemia nos mostrou isso, e a questão da obesidade, quanto antes for feita uma prevenção e uma detecção dos sinais precoces, antes dá para tratar e não virar um problema futuro. Então, acho que a minha palavra é essa. Excelente, queria agradecer aqui, meu nome aqui, Juliana, agradecer, também tive muitos aprendizados hoje, agradecer também em nome do Ilse, muito obrigada aí pela explicação e show de cada uma, foi realmente um espetáculo, adorei esse bate-papo, e o Dr. Túlio entra agora para fazer, dar mais alguns recadinhos. Olha, eu também queria agradecer muito a participação, muito rico, muito brilhante a discussão, as apresentações, os pontos de vista. Acho que a gente está trabalhando bem, contribuindo bem com essa questão. Parabéns para as palestrantes, viu? Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu queria lembrar que elas são autoras ou revisoras científicas de um fascículo que é direcionado à obesidade infantil e do adolescente, que o Ilse está produzindo, que a Força Tarefa Nutrição da Criança está produzindo. Esse grupo e o grupo que apresentou também esteve conosco no módulo 1 na semana passada. Então, esses fascículos vão ter acesso pelo site, todo mundo pode consultar. Essas daqui são as autoras. Passo a palavra agora para a Flávia, para fazer o encerramento, reafirmando minha gratidão aí por vocês estarem conosco. Muito obrigada a vocês. Obrigada, doutor Túlio. Eu também gostaria de agradecer muito as palestrantes, a doutora Daniela, a doutora Fernanda, a doutora Adriana, foram realmente um excelente webinar. Tivemos muitos comentários positivos, né, pelo chat. Gostaria de agradecer a Juliana e ao doutor Túlio por esses 2 webinars maravilhosos, essa coordenação perfeita que vocês tiveram. Inclusive, é muito interessante porque o Wilson, ele acaba fazendo vários webinars, né, ao redor do mundo todo. E nós, assistindo aos webinars dos outros países, nós falamos assim, nossa, mas nós estamos trabalhando bem, porque os webinars do Brasil estão dando super certo. Então, é gratificante ver que o nosso trabalho está sendo bem feito e que nós cada vez mais conseguimos ter webinars assim tão redondos, né, como esse. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a quem nos assistiu até agora, né? Eu sei que todos estão cansados de ficar
vendo tantos webinars, mas o que nós temos de bom é que nós temos esse webinar gravado, então ele vai ficar disponível no YouTube, tanto esse quanto da semana passada, então quem não teve a chance de ver, vai poder ver, ou quem de repente perdeu alguma coisa, vai poder assistir novamente. E gostaria de desejar um excelente final de semana a todos, e até o próximo webinar, que agora eu não lembro realmente quando que é, porque tem vários ainda pela frente, mas vocês podem acessar pelo site e vocês vão ver quais são os próximos webinars que nós estamos desenvolvendo. Então, novamente, agradeço a todos pela participação e tenhamos todos um ótimo final de semana. Um beijo a todos. Muito obrigada, ótimo fim de semana. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.